Um pouquinho sobre encapsulamento de dados, já mostrar métodos que devolvam valores, tá? No caso aqui, vamos criar uma nova aplicação. É um projeto, no caso, só de círculo, né? Fazer um círculo e ter o método calcular a área de um círculo, tudo, e a atribuição. Só que agora nós vamos fazer todos os dados, os atributos privados, então nós vamos ter que ter o getSet, né? Que é para poder setar e as informações. Não pode ser outra classe, não pode acessar esses dados mais, porque eles são privados da própria da classe. Então, no caso aqui vai ser círculos, o nome do projeto, tá? Círculos 1, por exemplo. Então, finalizar, o nome da classe acaba sendo círculos 1, né? Para não confundir com a classe que nós vamos criar, que nós vamos criar uma outra classe, círculo, para trabalhar. Finalizar. Muito bem. Uma nova classe Java, uma nova classe círculo, tá? Vou colocar aqui no mesmo pacote, finalizar. Então eu tenho a círculo e agora nós vamos trabalhar private float raio, é isso? Então tem o raio, que é no caso aqui do nosso círculo, ele tem um raio. Vou criar dois métodos, né? Float calcular área, que vai a nossa classe aí vai criar, no caso, vai fazer o cálculo da área do nosso amigo. Além disso, nós precisamos do método para ler e alterar o valor do raio, ok? Então, para fazer o get e o set, eu vou estar inserindo ele aqui e aí a gente já comenta, tá legal? Bom, então aqui eu vou precisar fazer o retorno desse aqui em float e aqui, ele está dizendo isso. No set raio não, então só que eu vou ter que fazer ou seja, deste objeto nós temos o raio irá receber R. Então no set raio eu recebo esse valor e atribuo para raio, ok? É legal, expressão, tem que verificar aqui o erro. É que aqui, ao invés de assim, é ponto, não é ponteiro, então aqui, raio recebe R, ok? No caso aqui, get raio, é só return this ponto raio. Então nós retornamos o raio. No caso do calcular área, então é return, e aí this ponto raio, olha. Bom, como a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então nós vamos fazer desraio vezes desraio, que é r ao quadrado vezes o π. Ele está dizendo que dá uma perda, né? Que deveria ser double o retorno, mas não haverá nenhum problema quanto a isso. Tá joia? Bom, agora, se eu quiser atribuir um valor para raio, usando aqui a nossa aplicação, eu não posso mais atribuir diretamente. Eu tenho que usar essa função, set raio. Se eu quiser ler o valor, vai ser com get raio. É isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Vou estar acrescentando esse código aqui então, e aí eu já vou comentar um pouco sobre esse código com vocês. Vou criar o objeto círculo, tudo mais. Bom, aqui no caso então eu criei o meu círculo, o objeto da classe círculo. Vou criar uma string else, né, para usar na minha aplicação. E inicializei círculo. Agora o que eu tenho que fazer? Solicitar, tá, que a pessoa me envie, no caso já um JOption page, o valor do raio do círculo. Então tá aí, digite o valor do raio do círculo. E no caso, agora eu não vou poder atribuir diretamente para meu círculo. Então eu faço meu círculo set raio, e aí eu vou ter que pôr um valor aqui no lugar de R.
O valor que vai entrar aqui é o valor convertido da variável alce para float. Então, temos que fazer a conversão. Float, tá? Parse float alce. Então, com isso, nosso raio vai ter o valor. Então, agora eu vou escrever uma mensagem falando o raio, o círculo com raio tal tem área tal. Só que os valores de retorno vão ser dos métodos do meu círculo. Então, eu acionei esse método setRaio e coloquei o valor. Então, o raio agora tem esse valor. Então, vou fazer aqui uma mensagem, JAuctionPane com mensagem, para a gente observar isso. Então, né, fazendo JAuctionPane, o círculo de raio. E aí, meu círculo get raio. Eu não consigo colocar assim, meu círculo raio. Eu tenho que usar uma função que vá retornar esse valor. Tem área igual a, e aí eu vou entrar com a função meu círculo ponto calcular área. E aí ele retorna a área. System exit, né? Então o JAuctionPane é todas, eu pulei linha aqui para facilitar a visualização. Então vamos testar agora o projeto, ver se não ficou nenhum errinho, se passa tudo bem. Um ou mais projetos completados com erro. Opa, temos que então cancelar, procurar o erro, tá? Tá aqui em círculo. Ele está dizendo que aqui ele diz que há um problema, vamos resolver isso. A solução foi bastante simples, bastou a gente colocar float aqui e já resolveu. Então vamos voltar lá, né? Ele vai verificar. Vamos ver se a gente consegue agora executar. Ok, digite o raio 10. Ok, o círculo de raio 10 tem área igual a 314. Ok, aqui ele não colocou em centímetros, nem centímetros quadrados. Tá legal? Então até o próximo vídeo aula, pessoal.